E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da publicação tão aguardada Hellspawn, da editora New Order. Publicação que é um spin-off da série Spawn, material que compila as 16 edições lançadas lá fora em um material de volume único. Então você tem aqui na edição da New Order a série completa de Hellspawn. São duas as versões que você pode encontrar, eu vou deixar o link na descrição. Esta que eu tenho em mãos, ela tem sobrecapa e capa dura, enquanto tem uma versão em capa cartonada que tem o preço de R$ 199,90. Eu lembro que quando começou a pré-venda da publicação, tinha um bom desconto, galera. Eu inclusive anunciei no canal, coloquei na aba comunidade e tudo mais. Então, se você tinha interesse, né, seria um bom momento para você adquirir a publicação com desconto. Eu não sei se um futuro desconto será aplicado, mas de qualquer forma, este é o preço de capa da edição em capa cartão. Agora eu vou falar desta versão mais luxuosa, obviamente, que é em capa dura, que conta com esta sobrecapa muito bacana. Eu vou tirar ela para mostrar para vocês. Deixa eu primeiro mostrar a sobrecapa, depois eu pego a edição. Olha só, esta daqui é a sobrecapa. E uma coisa que eu acho interessante é não copiar a mesma arte da sobrecapa para a edição. Eu acho que perde até um pouco o sentido. Claro, isso é uma questão de gosto pessoal meu. Você tem aqui um verniz aplicado na capa, ela é contínua, ou seja, olha só, se você abre, ela forma uma imagem maior. O acabamento gráfico está impecável, a edição está firme, assim, bem costurada na lombada, você consegue abrir, não tem dificuldade na leitura. A edição realmente está muito bonita, aí, um capricho da New Order. Além disso, nós temos um pôster que vem não só nessa versão em capa dura, mas também na versão em capa cartão, que é esse daqui, ó. Uma bela arte de Hellspawn. Muito legal mesmo. Para quem não sabe, eu sou um grande fã do Spawn. Eu tenho toda a coleção lançada aqui no Brasil pela editora Abril Jovem. Foi para Pixel, foi para mais não sei aonde, teve os encadernadinhos também lançados. Eu só não tenho, na verdade, aqueles dois álbuns lançados pela editora New Order que dão uma continuidade. Eu não vou lembrar exatamente a partir de qual edição. Esses dois acabam que não ainda foram adquiridos por mim. Voltando à parte gráfica, nós temos esta guarda. Vocês estão vendo aqui, ó, o esqueletinho. Uma publicação com o papel couché de alta gramatura. Todas as 16 capas, galera, estão dentro do material. Olha só, são 432 páginas coloridas e essa versão em capa dura ela tem o preço de R$ 259,90. Também deixarei linkado aqui na descrição desse vídeo. Bom, mas quais são as equipes criativas que participam dessas 16 edições de Hellspawn? Nós temos nos roteiros, galera, das edições 1 a 6, Brian Michael Bendis, quando ele sabia escrever. Foi anterior à sua entrada na Marvel, mas ele já estava se destacando. Das edições 6 a 16, nós temos o Steve Niles. A arte das edições 1 a 10 do Ashley Wood, que é um artista muito bom, faz uma arte pintada sensacional. E das edições 10 a 16, nós temos o Ben Temple Smith, ele que é o artista, junto do Steve Niles, né, da série 30 Dias de Noite, que aqui no Brasil saiu pela editora Devir, um material realmente muito legal. Nós temos algumas artes finais diferentes, no caso aqui, por Bill Sienkiewicz, na edição número 4. Tem um texto de abertura bem legal do Samir Naliato, que é do universo HQ, onde ele contextualiza muito bem essa obra. Ela que são histórias paralelas do Spawn após a edição número 100.
Então, basicamente, vai explorar personagens que já apareceram no universo do Spawn. Então, nós temos, além desse texto muito importante de abertura, os personagens de destaque, que são importantes dentro da mitologia do Spawn. Então nós temos o próprio, o Malebolgia, que aparece praticamente nada aqui, né? Mas ele é fundamental na criação do Soldado do Inferno. O Palhaço, né? Que se transforma no Violador. O Jason Wynn, que foi o cara que encomendou a morte, né, do Spawn ao Simons. Temos o Sigurd, que é aquele gorila cibernético, ou ciborgue, sei lá como dá para dizer, é assim o cibernético, tá certo. O Sam e Twitch, que é aquela dupla de investigadores que também ganhou uma série própria, eram personagens muito legais, apareciam não só nas histórias do Spawn, mas em Maldição do Spawn, que saiu pela editora Abril Jovem. A Wanda Blake, que é filha da Wanda, ex-esposa do Al Simons, com o Terry Fitzgerald, que é o melhor amigo do Al Simons, que acabou casando com a Wanda após a morte, né, do Al Simons, que acabou indo para o inferno. Al Simons ou Al Simons, cada hora eu falo de um jeito, mas enfim, que acabou indo para o inferno e aí retorna como Spawn. Galera, nós temos aqui histórias que poderiam muito bem se encaixar no selo Vértigo da DC Comics. São histórias adultas, abordando temáticas mais pesadas, com um clima mais sério. E quando eu falo da DC Vértigo, é dos seus bons tempos, e não depois que acabou realmente entrando numa espécie de decadência e depois foi substituída pelo selo DC Black Label, e a história que vocês já devem conhecer. Então, nós temos as 6 primeiras edições com bons textos e diálogos, né? Naquele esquema do Brian Michael Bendis de colocar duas pessoas conversando de uma forma mais natural. Então ele consegue trazer aquela ambientação, aquele clima mais sombrio, sobrenatural para dentro da história, colocando o Spawn como uma espécie de mito, de lenda, alguém que age somente na escuridão. Então a escolha também dos artistas dentro dessa publicação é um acerto, porque são caras que trazem um estilo artístico que foge daquele convencional de histórias de super-heróis. Eles têm uma arte mais estilizada, um trabalho mais pintado, que deixam as coisas mais sombrias também dentro das páginas de Spawn. Algo de suma importância para caracterizar esse clima de horror e de terror para as páginas. Enquanto eu vou falando do roteiro, eu vou mostrando também a arte, e você percebe que tem realmente essa pegada, né, de selo Vértigo. Então não é uma história tradicional de super-heróis. Só que ele tem esse objetivo realmente de fugir das histórias do título principal do Spawn. Olha só, a arte realmente é muito, muito foda. Eu gostei bastante do trabalho artístico. É uma edição bem violenta, conforme vocês estão vendo, que toca em temáticas como suicídio, culpa, redenção. Nós temos o envolvimento do Spawn com uma garota e o seu namorado, e as ações do Spawn acabam levando a determinadas consequências. Aqui o personagem acaba se culpando, mas eu não vejo desta forma. Eu acho que ele agiu dentro da sua coerência e da sua moral, e as consequências são dos próprios atos desse casal. Mas isso vai gerar um certo link com o inferno, trazendo graves problemas para essa garota. Temos a participação do violador também, né, do palhaço, que aqui acaba matando uma vítima. E olha só o design dele, o tanto que é diferente, né, dos quadrinhos tradicionais do Spawn. Arte belíssima. Mais um pouquinho. Então nós temos nessas 6 primeiras edições, eu diria, algo realmente mais característico do selo Vértigo. Depois que o Steve Niles assume os roteiros, ele ainda continua com essa pegada mais adulta,
mas ela acaba encontrando também alguns elementos mais característicos, né, na narrativa de histórias de super-heróis, de combates, até os textos eles acabam ficando um pouco mais leves, não só nas palavras menos rebuscadas, mas que são colocadas de forma mais direta, não deixam ali nas entrelinhas para o leitor ter a sua percepção em relação àquele diálogo que está sendo estabelecido. Eu diria que ainda que ela ganhe esses tons um pouco mais super-heróicos, aquele tradicional, ele ainda não ultrapassa a linha que seria, vamos dizer assim, o selo Vértigo para cá e os heróis para cá, né? O estilo narrativo de contar a história. Ele continua na parte do selo Vértigo, mas ele está próximo da linha, sabe? Próximo para cruzar. Então eu achei que perde um pouco de força nesse aspecto, né? Eu esperava algo realmente que se mantivesse no mesmo padrão das 6 primeiras histórias, mas aí nós estamos falando de roteiristas com estilos diferentes. E o Spawn vai ter que lidar com uma garota do inferno que quer levá-lo a assumir o trono que está vago. Tudo isso que eu estou falando, ele tem uma construção maior, é porque eu realmente não quero entrar em detalhes, em spoilers. Mas nós temos realmente temáticas bem pesadas. É um quadrinho que do início ao final você sente um clima mais tenso, uma certa angústia também de vários personagens e do próprio Spawn. Aliás, na questão artística tem alguns quadros, poucos é verdade, em que o Spawn está em cenas mais escuras, assim, onde ele tem mais a sombra dele, que parece o Batman, sabe? Pô, o Spawn, ainda que tenha sido inspirado no Batman, entre outros personagens ali no Venom e tudo mais, o design dele, a roupa, é um tanto diferente, né? Então eu achei que os artistas poderiam ter caprichado um pouquinho mais. Tem uma outra passagem ali que eu me senti incomodado, é quando um assassino que está caçando o próprio Spawn, ele está lá batendo, né? E o Spawn ainda está com máscara. E ele fala, você é o Al Simmons? Porra, como que você sabe se ele tá mascarado, cacete? E mesmo sem a máscara, ele é todo deformado. Tem umas coisinhas assim que me incomodaram, mas felizmente é algo pontual dentro da história. A gente tem sim referência a acontecimentos anteriores, como o próprio Sigor, né, que foi aquele símio cibernético que o Spawn já enfrentou no passado. Aqui ele retorna, ele foi arrumado, né, e está cometendo uma série de crimes. E o Spawn, obviamente, precisa conter o ímpeto dessa criatura irracional. A história ela vai avançando, ganhando tons sobrenaturais, naquele sentido de envolver o inferno com a terra, uma invasão demoníaca através de um ser bizarro, e o Spawn tendo a sua consciência abalada por uma demônia, ela que tenta seduzir aí o soldado do inferno. A arte, como eu disse, eu adorei, foi um trabalho fantástico em termos artísticos, uma publicação realmente de bastante qualidade. Por fim, a história ela termina de maneira satisfatória. Eu gostei do final da edição, achei que traz uma história redondinha, sem deixar pontas soltas, inclusive podem ser desenvolvidas na própria série principal do personagem. E aí nós chegamos na galeria aqui com várias artes, né? São bastante páginas, artes muito legais. Olha só. Eu gostei bastante, galera, de Hellspawn, uma publicação que quem é fã do personagem com certeza vale a pena. Eu me abstive de fazer um apanhado do Spawn, falar um pouco da sua história, porque eu acredito que você, eventualmente, que vai ter maior interesse, não que novos fãs não possam surgir, né?
vocês já têm pelo menos uma noção do que se tratam as histórias do Soldado do Inferno, né? E um Google também não vai matar você caso eventualmente você se interesse por essa obra. Você vai me perguntar, Fernando, eu preciso ter lido algo antes para compreender essas 16 histórias de Hellspawn? Galera, o ideal é que sim, você tenha lido a série principal do personagem, pelo menos até a edição 100. Isso ajudaria bastante para você entender as características do personagem, como ele age, essa sensação de culpa que ele carrega e tudo mais. Porém, não é imprescindível, você consegue ter uma plena compreensão da história, mas você não vai ter um aprofundamento com relação à ligação de alguns personagens com o próprio Spawn ou as características mais marcantes, como o palhaço, o violador, o Sigor, que teve aquele enfrentamento anterior com o Spawn e volta nessa edição, mas não é algo que vai comprometer a leitura ou qualquer coisa nesse sentido, beleza? Bom, enfim, que nota que eu dou para Hellspawn da editora New Order? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Eu daria até a nota 9 se a história continuasse naquele esquema do Brian Michael Bendis nas 6 primeiras edições, trazendo algo que se afasta consideravelmente da série principal do personagem, que é algo que eu acredito que era o objetivo final da série. Depois ela tem uma aproximação ali com uma pegada mais heróica, mas ainda assim, como eu disse, não passa do limite, continua ali naquela fronteira. Bom, então é isso daí, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Um abraço para todos e fui!